aí já não faz mais sentido ter essa pessoa. Se você conversou 1, 2, 3 vezes, fez alinhamentos e ainda assim a pessoa acabou não mudando, não entendeu a importância de fato dela chegar no horário, não teve aquele comprometimento, dificilmente você vai conseguir mudar esse comportamento dela. Só se muda um comportamento se a pessoa de fato quiser. Então, ou seja, não está entregando, não vai cumprir, facão. Fala pessoal, bom demais na conta? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do programa Impulso. Meu nome é Bruno Penido. O meu Aline Eloá. E hoje, nesse dia frio aqui, nós temos um tema muito bacana para trazer para você, empresário, empreendedor, que tem funcionário, que tem colaborador. Aline, o que a gente vai trazer para eles hoje? Hoje a gente vai estar falando sobre comportamentos indesejados por parte dos colaboradores. Que fique claro que, assim, quando a gente fala de comportamento indesejado, são coisas que ferem a cultura da empresa, o jeito da empresa de ser. A gente vai trazer de uma forma mais genérica, coisas que nós, no nosso cotidiano aqui, que a gente identifica dentro de algumas empresas e que você que está aí assistindo a gente pode implementar algumas das coisas que a gente fazer, ou que a gente está falando aqui, ou até mesmo tudo, né? Que a gente vai tentar trazer de uma maneira mais abrangente, onde todo mundo possa aplicar, né? Isso, a gente vai trazer alguns comportamentos que são indesejados, né, dentro de uma empresa e também algumas soluções que você pode estar aplicando, né, para que talvez venha sanar esse comportamento aí, alterar esse comportamento. E um dos motivos para a gente estar falando desse tema é que em praticamente todos os casos que nós pegamos, onde nós prestamos consultoria, uma das dores era financeiro ou era em relação às pessoas. Isso é assim, independente do tipo, né? É unânime, né? Independente do tipo de negócio. E algum desses comportamentos indesejados é uma das coisas que os empresários mais reclamam. Tem coisas aqui que do tipo você fala assim, nossa, lá na minha empresa tem isso. Sim, eu não tenho nenhuma dúvida, porque são coisas comuns, mas, vírgula, você não é obrigado a aceitar. Você pode transformar isso, você pode mudar isso. Então, exatamente, nesse dia gelado aqui, nós todos aqui encapotados, bem gelado, todos encapotados aqui, a gente vai tentar trazer ao máximo coisas que vocês possam aplicar aí. Beleza, galera? É isso aí. Então, bora lá pro primeiro? Bora lá. Vamos lá, aqui, ó. Tô com o dedo cortado, tá difícil. Bom, o primeiro aqui é a questão de falta de pontualidade, né, e assiduidade. Esse aí já é matador porque, assim, todo mundo tem aquele funcionário que chega 10 minutos atrasado, 15 minutos atrasado. E é importante a gente analisar, você não simplesmente só tacar pedra. Pegar a pessoa e falar assim, pô, esse funcionário sempre chega atrasado. Tá, a pergunta que eu faço para os nossos clientes, eu falo assim, com que frequência ele se atrasa? Todos os dias. Me mostra a folha de ponto. Realmente, ele se atrasa todos os dias. Você já perguntou para ele o que motiva ele a se atrasar? O que está causando esse atraso? É porque é lerdo mesmo, só quer chegar atrasado. Não é assim que se trata. Então, a gente conduz de uma maneira onde você tem que extrair a informação para poder entender o lado do outro. É usar o conceito de que nada sei e vou a campo para poder descobrir. Bruno, mas eu tenho um gestor. Beleza, o gestor tem o papel de fazer isso. E você o papel de cobrar o seu gestor. Então, vamos pegar uma situação, um exemplo que já aconteceu, inclusive. A pessoa era sagrado. Toda quarta-feira atrasava-se 15, 20 minutos. Era religiosamente atrasado na quarta-feira. E aí ficou aquela... Eu falei assim, poxa, mas por que será que ele se atrasa? Vamos descobrir, vamos tentar entender. Falou, chame lá, vamos trocar uma ideia com ele. A gente entendeu que o quê? Ele tinha uma obrigação com o filho dele, que era um dia que ele tinha que levar na escola, e que ele, de fato, não conseguia, porque a esposa, nesse dia, não conseguia levar. Então, ou seja, causava esse atraso. Mas ele não comunicava à empresa, não falava o motivo. E a empresa falou assim, entendi, tranquilo. Então, vamos negociar aqui e ajustar.
e ajustou e está tudo certo. Então, o ato de você extrair isso ajuda você a saber como é que eu posso lidar com isso. Que talvez é uma coisa que é do comportamento, um mau comportamento, né? Um comportamento indesejado, mas pode ser uma situação da vida pessoal dele que impede que ele chegue no horário. E tem empresas que elas se preocupam com isso. Então, fala assim, como é que eu posso tornar talvez ali o meu funcionário mais assíduo? O que eu posso trazer para ele? Outro exemplo, tem pessoas que têm dificuldade com a condução. Depende de ônibus, então acontece alguma coisa, o ônibus atrasa, perde um ônibus, enfim. Tem empresa hoje que ela faz o quê? Todo o sistema dela é frota. Ou seja, ela alguns têm frota própria e alguns terceirizam. Então, ou seja, ele faz um fretado. Ele passa por uma rota, o funcionário está ali esperando, leva, deixa na empresa. Na hora de sair, a mesma coisa. Então, ou seja, isso você vai minimizando. Mas para eles entenderem que isso era uma prioridade, que era uma coisa que geraria ganho, ele teve que entender a dificuldade do colaborador. De falar assim, poxa, realmente eles têm uma dificuldade com a linha de ônibus, é escassa. Então, o que a gente pode fazer? O funcionário tem uma participação, ele tem que pagar uma parte, o restante a empresa paga. Então, isso é o ato de você entender o problema e trazer e falar assim, o que a empresa pode se responsabilizar para poder ajudar aquele indivíduo. E esse exemplo que você trouxe acaba sendo mais aplicado para empresas maiores, Isso, né? empresas Grandes maiores. Empresas. Pensando na pequena empresa, algumas soluções que podem ali ser aplicadas, algumas empresas, por exemplo, têm a cesta básica. Então, tem a regra de que se o funcionário atrasar, ele perde a cesta básica. Isso pode ser, né, uma estratégia também para inibir essa questão do atraso. Mas, voltando também, estando alinhado com o que você comentou, precisa-se entender, de fato, o motivo do atraso e não simplesmente punir, né? Às vezes é uma necessidade que a pessoa realmente não tem como, de fato, naquele dia chegar no horário, então também não seria justo a empresa puni-lo por isso. Precisa haver um acordo entre as partes. E eu percebo que o que realmente falta é ter essa comunicação e essa proximidade com as pessoas, né? Na relação em si e, de fato, entender se é algum compromisso que a pessoa tem e que, de fato, ela não consiga, ou se talvez é também uma falta de comprometimento. Se for uma falta de comprometimento, você pode ali ter essas ações que, de certa forma, geram uma punição pelo um determinado atraso, né? Você trouxe aqui em relação à cesta básica, né? A pessoa foi lá, faltou, ela foi penalizada. A gente não está aqui para induzir a ser mal, a ser malvado. Não, mas é demonstrar que quando há a falta ou atraso, há uma penalidade. Porque, de fato, se o funcionário não está lá, está deixando de produzir. E a empresa, ela tem um foco de ter lucro. Não é a única coisa, mas se uma empresa não tem lucro, ela não existe. Ela não consegue existe. Sobreviver. Não é uma ONG, né? Então, o ato de penalizar é demonstrar que ele tem responsabilidades ali e que ele responde por elas. Exatamente. Você, por exemplo, o risco do negócio você não pode colocar sobre os seus colaboradores. Mas a responsabilidade acordada, essa sim você pode cobrar de fato. E uma das maneiras de você fazer isso é ter uma penalidade. Acontece de ser aplicada? Sim, a gente já viu. A pessoa fica feliz? Não. Mas tem uns que fazem na cara de pau. E fala, tá bom, entendi, beleza. Sim. Ou seja... E tem empresas que usam de uma outra estratégia. Elas acabam, na verdade, dando uma bonificação para aqueles que chegam todos os dias no horário, né? Alguns podem... Aí é uma discussão muito grande. Alguns falam, mas já é responsabilidade dele, obrigação dele chegar no horário. Mas ainda assim, cada empresa vai direcionar de uma forma que ela entender que faz mais sentido para a cultura dela, né? Me preocupa um pouquinho essa situação de você premiar aquilo que é obrigação. Mas
A gente tá vivendo um momento em que a mão de obra está extremamente escassa, mão de obra boa, qualificada, está escassa. E quando você consegue encontrar alguma coisa, não é uma mão de obra que, digamos assim, tenha comportamentos, tenha um condicionamento comportamental adequado. Tem pessoas que vêm com algumas dificuldades de se comunicar, de se portar. Então, às vezes a gente até olha que às vezes a pessoa tem um nível intelectual muito legal, tem bastante habilidade, mas aí ela peca nas soft skills. As hard skills, que são a parte técnica, ela é muito boa, mas nas soft skills aí o negócio desanda. E uma dessas partes, de fato, é a assiduidade, ou seja, o ato de estar presente, o ato de chegar no horário, que querendo ou não, é uma obrigação, né? Sim. E assim, vamos agora pensar em como é que o empresário, se ele fez esse alinhamento, buscou entender, buscou ali talvez uma premiação, uma maneira de gerar uma punição, né? Caso ele falte ali, ou seja, ele tem a sensação de perda, né? Nada disso resolveu. O que eu faço com um caboclo desse, Aline? Para mim, aí já não faz mais sentido ter essa pessoa. Se você conversou 1, 2, 3 vezes, fez alinhamentos e ainda assim a pessoa acabou não mudando, não entendeu a importância de fato dela chegar no horário, não teve aquele comprometimento, dificilmente você vai conseguir mudar esse comportamento dela. Só se muda um comportamento se a pessoa de fato quiser. Então você tem que estar acompanhando para realmente ver se a pessoa está buscando mudar. E a gente sabe que mudar um comportamento, mudar um hábito, não vai ser tão rápido. Mas se a pessoa se esforçar, ela vai demonstrar ali mudanças ao longo do tempo, né? Pode ser que no meio desse caminho dê um deslize ou outro, mas você tem que analisar o contexto. Se a pessoa não demonstrou nenhuma preocupação, eu conversei hoje com ela, amanhã ela já chegou atrasado, quer dizer que, poxa, está preocupada de fato ou não está comprometida de fato com aquilo. Não está alinhado. Exatamente. Então, ou seja, não está entregando, não vai cumprir, facão. E aí é uma coisa que você trouxe. Mas essa pessoa ela me gera muito resultado. Aí você vai ter que de fato analisar. Será que o resultado que ela gera para o exemplo que ela acaba sendo para os demais é benéfico ou não para a minha empresa? O que é melhor? Ela continuar tendo essa pessoa ali que está gerando um exemplo de que tudo bem chegar atrasado, não tem uma punição nem nada, ou não, eu vou trocar a pessoa, trazer uma outra, treiná-lo e de fato ter alguém que vai estar comprometida nessa questão, né, de chegar, ter uma pontualidade e ela vai ali ao longo do tempo buscando também gerar o resultado conforme essa outra que já saiu, que talvez gerava um resultado grande para a empresa. E a gente pode pensar numa outra coisa que é assim, se aquela pessoa ela não está conseguindo ser assídua, ou seja, manter os horários ali, chegar no horário, a gente pode avaliar também, mudar ela de horário. Se a empresa tiver uma flexibilidade ali, falar, olha, então você vai entrar meia hora mais tarde. Isso. Você acha que assim resolve? Se resolver, beleza. Se não, é um problema da pessoa. Você já colocou para ela chegar, ela tinha que chegar às 8. Você colocou para chegar às 8h30. Ela está chegando às 8h45. Então o problema não é o horário. O problema, de fato, é o comportamento dela. É o comportamento. Então, para mim, aí é facão. Isso. E excelente exemplo que você trouxe. Eu já tive casos disso. De fazer essa jogada de horário com uma pessoa que era muito boa na minha equipe, mas que tinha essa dificuldade de chegar ali no horário que era determinado, joguei meia hora após, e aí fui acompanhando para ver de fato o que acontecia. E sanou. E sanou. Ótimo. Algumas pessoas, dependendo do horário, se é muito cedo, às vezes ela tem muita dificuldade para acordar, né, cedo. Tem isso também, né, da parte mais fisiológica da pessoa. Então é interessante você também fazer, se for possível, alguma jogada. Para algumas funções, não é possível, né? Precisa estar lá no horário X. E aí, nesse caso, você realmente vai ter que avaliar se faz sentido ou não aquela pessoa continuar. Beleza. Vamos para o próximo tópico? Bora. O próximo tópico é baixa produtividade e desempenho insatisfatório. Até vou puxar um gancho aqui. Isso aqui entra até mesmo a questão da gestão de tempo dela. Como é que a pessoa se organiza.
Tem pessoas que, de fato, precisam de ajuda para se organizar. Eu estou falando isso com muita propriedade, porque acontece comigo, tá? Então, eu tenho situações que se eu não anoto, se eu não tenho, por exemplo, um Trello, eu não tenho uma agenda, seja no meu celular, né? Ou a própria agenda impressa que a gente usa aqui, agenda física, tem hora que eu paro e falo, peraí, o que eu tenho que fazer? E se você não sabe o que você tem que fazer, você se ocupa. Você vai arrumando coisas. E aí vai fazendo. E aí, nesse sentido, eu enxergo que a responsabilidade, tá, de você dar as ferramentas é da empresa. Então, ou seja, tem ótimas ferramentas hoje no mercado, com preço acessível. Algumas até você pode experimentar de forma gratuita durante um tempo, ou de acordo com o volume de uso lá, você tem ela totalmente gratuita durante um tempo. Então, digamos assim, não é desculpa. Você quer cobrar alguém? Poxa, qual que é o gap dela? O que a empresa está fornecendo para que ela seja mais produtiva também? Mas baixa produtividade também pode ser o simples fato da capacidade de entrega da pessoa. Tem gente que fala, eu posso fazer isso, mas aqui eu vou entregar isso. É uma decisão dela. Se a empresa espera isso e ela está entregando isso, tem um desalinhamento. E aí entra em todos os pontos que a gente vai falar aqui hoje, eu enxergo que há o momento de você falar, cara, vamos ter uma conversa e vamos fazer um alinhamento de expectativa? Para todas as situações, o diálogo ele é importante. Porque se você não tem o diálogo, depois você não tem, fala, poxa, eu simplesmente peguei a pessoa e mandei embora. Então você não tem uma contrapartida, você não consegue enxergar o outro lado, né? Então às vezes você fica muito no escuro e às vezes você pode acabar de mandar embora um excelente talento. Sim, e é importante também citar, quando a gente fala em produtividade, não tem como a empresa se basear por aquele que tem a maior produtividade. Precisa sempre ter uma média. Então, a empresa precisa, sim, entender no processo dela qual é o tempo, qual é a quantidade mínima que deve ser entregado ali naquele horário, naquele período de trabalho. Porque se eu me baseio, pego como referência a pessoa que tem a maior produtividade, eu vou me frustrar porque dificilmente eu vou encontrar todas as pessoas tendo essa maior produtividade. Então, eu tenho que ter uma média, né? E manter a minha equipe naquela média que é o que, de fato, eu como empresa espero, tá? Então, isso é importante também. Só que o que tem de dificuldade é justamente nisso. As empresas, elas não analisam, pensando nas pequenas empresas, né? Elas não analisam os processos dela e, de fato, definem o que é a meta, o que deve ser entregue no dia, né? E aí fica muito no achismo, produziu pouco ou produziu bastante. Então, não tem um parâmetro. É muito importante se ter esse parâmetro e ter esse alinhamento para que a pessoa saiba qual é o parâmetro, aonde ela tem que atingir. Porque se também não tem esse alinhamento, cada um vai interpretar de uma forma. Às vezes, para ela está produzindo muito, mas para a empresa ela não está produzindo muito e não tem esse alinhamento. E eu acho legal lembrar também que assim, você vai estabelecer uma meta, né, uma métrica ali, você tem que entender, cara, essa meta, ela está desafiando as pessoas e ela é atingível, ela é possível. Porque às vezes a empresa vai lá, cria uma meta que misericórdia. Mas nem nos melhores dias, nem nas melhores épocas, nos tempos de vaca gorda, ela batia. Ela vai lá e cria uma meta assim, do nada, ou seja, a fonte, vozes da minha cabeça. Isso só vai frustrar e desanimar, desmotivar, né? Não dá. Então, assim, você tem que olhar o que foi entregue e falar quanto eu consigo agregar, ou seja, quanto eu posso estimular a minha equipe a produzir mais. Quanto eu posso cobrar dela mais? E quando a gente cobra, mais uma vez, é responsabilidade da empresa dar ferramenta. Então, ou seja, a pessoa, vamos imaginar uma situação de indústria, produção. Você tem um tipo de equipamento
que tem uma limitação de produção e tem a mão de obra ali que opera, que pega, que às vezes faz, que tem a manufatura, né? Se você falar assim, mas eu quero que dobra, mas o seu equipamento não é adequado para isso, não tem como você cobrar as pessoas por isso. Então, ou seja, que ferramentas você está investindo para que o trabalho das pessoas fique mais fácil? Aí você fala assim, mas eu não quero facilitar a vida deles. Por que você quer dificultar então? Quanto mais simples, mais fácil é você encontrar mão de obra para poder operar. Então, quando você tem processos muito claros, você tem um nível de equipamento, só vai facilitando. Logicamente que hoje a gente tem, como por exemplo, alguns equipamentos que são operados, são os CNC. Exige ali um conhecimento mais técnico e tal, então é uma mão de obra mais cara. Enfim, é um equipamento muito caro, mas beleza. Mas a mão de obra de manufatura em geral é uma mão de obra que o serviço tem que ser simples para que ela consiga produzir muito, ou seja, para ela fazer volume. Então a responsabilidade de dar ferramentas, mais uma vez, é da empresa. Sim, concordo plenamente. Tá. Bom, vamos para o próximo? Bora. Atitudes negativas e desmotivadoras. Isso daí está relacionado àquela pessoa que é muito pessimista, né? Você fala alguma coisa, não vai dar certo, não funciona. Eu digo que, assim, quando você tem uma pessoa dessa dentro da sua empresa, ela pode estar passando por um momento difícil na vida, mas se ela foi sempre assim, olha, eu só posso dizer que a culpa é sua, porque na contratação você não teve a condição de filtrar isso. Nem na contratação e nem no período de experiência. Qualquer um desses problemas aqui, no período de experiência, você tem condição de descobrir. Voltando no tema anterior, produtividade, você tem que ter uma média de rampagem de uma pessoa. Se ela, por exemplo, em 90 dias ela não conseguiu atingir o que a empresa espera, a culpa está na empresa ou a culpa está na pessoa? Se o sistema já está validado, o processo está validado, então quer dizer que a contratação foi errada. E se você espera 90 dias, às vezes, para descobrir que é a pessoa errada, é jogar dinheiro fora. Então, hoje as empresas estão investindo num sistema de contratação mais apurado, onde as hard skills são avaliadas? São, mas o principal são as soft skills. Ou seja, ele consegue ali ver a parte comportamental e já ter um padrão de comportamento, de personalidade. Né? Que são algumas ferramentas como, por exemplo, o DISC, que tem outras coisas também mais avançadas, em que você consegue já ter uma prévia, falar, opa, esse perfil, para essa vaga, não vai encaixar, não vai dar um match. Opa, esse aqui tá legal. Pode acontecer que a avaliação reflita, digamos assim, não tudo que a pessoa é? Sim, acontece. Ninguém é só uma coisa. Todo mundo tem todos os perfis, né? Mas quando você tem uma pessoa com essa situação aqui, que é negativa e tal, reforço. Ou ela está passando um momento difícil na vida, aconteceu alguma coisa recente com ela, ou de fato ela sempre foi. Então, se ela sempre foi, o erro está na contratação. Aí eu tenho uma visão um pouco, talvez, distinta da sua, porque assim, na contratação em si, você não consegue identificar se a pessoa tem esse ponto de ser pessimista, né, sempre olhar para o negativo. Mas concordo que ao longo da experiência você consegue observar os comportamentos que ela tem e identificar se tem algo nesse sentido, né? E pensando em funções mais de produção, acredito que é justamente nesse período da experiência que você de fato vai conseguir identificar se a pessoa tem uma facilidade de aprendizado e se é algo ainda manual, você vai precisar também identificar se ela vai ter essa facilidade de se desenvolver ao longo ali desse período para chegar no padrão, na quantidade de entregas que a empresa deseja. Então, o que eu entendo como estratégia é esse período da experiência você tem que analisar muito bem. Geralmente é se dividido ali, na maior parte das empresas, algumas têm alguma
peculiaridade em questão do tempo, mas geralmente é dividido 45 dias mais 45 dias. Então, nos primeiros 45 dias, a pessoa já tem que mostrar ali um bom desenvolvimento. Se nesses primeiros 45 dias ela não mostrou um bom desenvolvimento, aí já você precisa ficar alerta. Talvez, dependendo do como foi a produtividade, o desenvolvimento dela, nem faz sentido você manter os próximos 45 dias. Mas as empresas erram muito nisso. Elas não observam, elas deixam passar muito tempo. Nesse período tem que estar muito atento, muito em cima ali e, de fato, observando e identificando também se a pessoa está sendo treinada da forma correta. Porque às vezes não é culpa da pessoa, às vezes é culpa do treinamento que ela está tendo nesse período. Culpa do onboarding. Exatamente. Então, a principal estratégia para você, pensando ali em questão que é de produção, é de fato, no período de experiência, você puxar o máximo nos primeiros 45 dias. Se a pessoa se desenvolveu, você puxando ali ao máximo, nos próximos ela também vai conseguir se desenvolver. Tem empresas que usam a estratégia justamente, eu coloco a maior pressão que eu tenho que colocar ao longo desses 3 meses. Se a pessoa passou nesses 3 meses com aquela pressão, depois eu posso ali, de fato, agir e, de fato, direcionar da forma natural e normal da empresa. Quando eu digo agir, se eu tenho que produzir 10, eu vou colocar para ela produzir 15, porque eu estou colocando pressão para que ela produza mais. E depois, se ela não que ela vá conseguir, mas se ela pelo menos mostrou a dedicação, quer dizer que ela está empenhada em se desenvolver, em buscar aprender e melhorar. Então, faz sentido depois eu manter ela também, né? Eu vou até aproveitar, eu acho que dá para a gente usar aqui esse gancho que você trouxe para a gente falar sobre essa pessoa que tem atitude negativa, as pessoas que têm resistência à mudança ou falta de flexibilidade e falta de respeito e profissionalismo. Acho que dá para a gente linkar nesses 3 aqui, porque são pessoas que têm esses perfis, esses comportamentos são muito próximos, né? Uhum. Porque quando a pessoa é negativa, é uma pessoa que na sua equipe ela vai minar pessoas que têm ideias. Aquela pessoa fala, nossa, eu tive uma ideia, a pessoa fala assim, nossa, que ideia tonta, nossa, que coisa ruim, não tinha nada melhor para poder falar. Então assim, não, isso aí não vai dar certo. Na outra empresa que eu trabalhava, alguém tentou fazer isso aí, não deu em nada. Então, esse tipo de comportamento, além de ser ruim para a empresa, é ruim para a equipe. Uhum. Então a gente fala assim, nossa, pessoa pesada. Eu garanto que você já teve essa experiência profissional, eu já tive quando eu era bancário, tenho essa experiência ainda com algumas equipes que a gente atua, né, dentro de alguns clientes, e a gente sente isso, uma dificuldade da pessoa de ser positiva. E tá tudo bem que é dela, entendeu? Eu manteria essa pessoa? Dificilmente, mas cada caso é cada caso. Tem gente que fala assim, cara, mas eu dependo dela, eu só tenho ela. Eu falei, por isso você tem um problema. Porque é uma pessoa que dificilmente você vai querer que essa pessoa treine outra pessoa. Você tem uma alta dependência dela. Ela é uma pessoa que não gosta de mudança, é resistente à mudança, ela é negativa e ela trata as pessoas, ou seja, ela falta com respeito. A comunicação dela é inadequada. Como é que você fica com uma pessoa dessa? Como é que você coloca uma pessoa nova para ser treinada por ela? Não tem como. Então, ou seja, muitas das empresas vão fazendo na chapinha, né? Vai colocando a pessoa e vai fritando ela. Vai fritando, vai segurando, vai segurando, vai segurando. Quando o negócio está esturricado, a pessoa estressa e fala assim, acho que eu vou ter que mandar embora. E aí é uma dor enorme, porque tem uma dependência da pessoa. Uhum. Eu não estou falando que pessoas são insubstituíveis ou substituíveis. Eu acredito que todo negócio tem que ter processo. Porque assim, eu, Bruno, consultor, posso vir a faltar. Você, Aline, consultora, pode vir a faltar. A Rebeca, que é a nossa assistente, pode vir a faltar? Pode. Então, ou seja, eu tenho que ter um plano B, eu tenho que ter uma maneira de as coisas funcionarem. Uma empresa é um organismo vivo. O nosso corpo, quando alguma coisa está dando errado, a gente tem células para fazer reparo em tudo. Na empresa não é diferente. Mas as pessoas que têm resistência à mudança, eu acho que a primeira coisa é
ter uma comunicação, porque entra num processo de negociação. Quem não comprou uma ideia, se você está propondo uma coisa nova e a pessoa não está comprando aquela ideia, é porque talvez a sua proposta não pode não estar clara. Ou aquela pessoa, de fato, qualquer coisa que você falar, ela vai negar. Ela vai, não, acho que não vai dar certo. E o pior, eu não tenho medo de quem fala não. Eu tenho medo de quem acena com a cabeça, mas depois não faz. Porque é pior, você faz uma reunião, todo mundo empenhado, e você espera daquela pessoa ter uma expectativa e não vem a entrega. Bom, eu ainda, você juntou tudo, né? Mas eu ainda vou fazer uma certa divisão aqui nesses comportamentos. Bom, atitudes negativas e desmotivadoras a gente falou um pouco mais aprofundado. Resistência à mudança e a falta ali de flexibilidade pode sim estar ligado à questão, né, de pensamentos mais negativos, enfim, né? Pode estar muito relacionado a essa questão da resistência à mudança, mas a resistência à mudança também pode estar ligado à questão do medo do novo. Né? Todo ser humano tem ali um friozinho da barriga quando você fala que vai mudar algo. Né? A gente inicia um trabalho numa empresa, aquilo é novo, você está fora da sua zona de conforto. Conforme você vai aprendendo o processo, entendendo como funciona, você começa a entrar numa zona de conforto, porque você já se desenvolveu. Então, quando você chega e fala, vai precisar mudar algo, opa, eu vou sair novamente da zona de conforto. Então, não é gostosinho. Aí a pessoa, muitas vezes, tem essa resistência. Né? O ponto aqui, que eu acho que é principal e crucial para qualquer empresa, é que a gente está em movimento o tempo todo. Né? Hoje, com tecnologias, as empresas precisam mudar constantemente. Então, na equipe, no time que está na empresa, precisa também ter pessoas que estão ali olhando para as mudanças. E essas que têm a dificuldade, precisam entender, o que gera essa dificuldade da mudança? Será que está relacionado ao medo do novo? Será que está relacionado a eu sair da minha zona de conforto? Será que está relacionado porque realmente eu já tenho pensamentos muito negativos, eu não estou aberta? E aí eu direcionaria, se é uma pessoa que faz sentido estar no time, vamos entender o que eu posso fazer como empresa, o que eu posso direcionar para que essa pessoa comece a ter um autodesenvolvimento. Porque a partir do momento que ela tem um autodesenvolvimento, ela busca um autoconhecimento, ela tem a possibilidade de ir mudando isso internamente. Porque pode ser também que ela veio de um ambiente, muitas vezes até familiar, às vezes ambiente de amigos, que é um pouco mais nocivo, que ensinou dessa forma. Né? Então, quando a pessoa busca um autoconhecimento, um autodesenvolvimento, ela começa a mudar um pouco esses comportamentos. Né? Então, eu acredito que tem que analisar a fundo o que pode estar gerando também essa questão de ter uma resistência à mudança, não ser tão flexível também em relação a mudanças, enfim. E aí um outro é a questão da falta de colaboração, né, e o trabalho em equipe. Esse daqui você não tinha linkado, né? Não, meio. Tá. É porque eu juntei lá com a falta de respeito. A falta de colaboração, a gente ia entrar nele. Tá. Era a falta de respeito e profissionalismo que você tinha linkado. Pensando aqui na falta de respeito e profissionalismo, dificilmente eu manteria uma pessoa dessa na minha equipe. Se está faltando com respeito, eu acho que a coisa mais importante é o respeito. Se está não atendendo alguma ordem, algum direcionamento que foi dado para a empresa, se está xingando colegas, não faz sentido nenhum, isso vai prejudicar a empresa como um todo. E se a gente está falando de insubordinação, ou seja, a pessoa não seguir ordens, a gente está falando de uma pessoa que agride outras pessoas, e a agressão não precisa ser física, ela pode ser verbal, né? Então, para mim também, não faz sentido ter esse tipo de pessoa. Tem gente que fala assim, mas ela entrega muito. Olha, eu trabalhei muitos anos com pessoas e eles falavam isso. Mas ele conhece muita gente, ele é muito bom de venda, ele fecha muito negócio, ele é muito influente, mas ele é uma pessoa tóxica. E a empresa mantinha por quê? Tinha uma dependência para manter uma carteira. E tá tudo bem.
Entendeu? Se a empresa quer isso, só que ela tem que deixar claro também que ela vai... Os talentos em volta daquela pessoa vai minando. Uhum. Eu tive a experiência de falar assim, olha, se em algum momento eu for comparado com ele, eu quero ser mandado embora. Porque eu não me espelho em nada dele. Ele era tipo uns 3 níveis acima de mim. Eu falava, desculpa, não é um modelo para mim. E quando a gente fala, né, de falta de respeito e profissionalismo, eu acredito que, assim, se a pessoa já está tendo alguns desses comportamentos, da onde veio isso também? Será que está linkado, às vezes, com o caráter, da maneira com que ela aprendeu, o que ela acha que é correto? Então, realmente, na minha visão, não faz sentido ter. A não ser que seja, talvez, uma pessoa que está ali há muito tempo e algo pontual que talvez ela esteja passando num momento de vida muito específico e que ela esteja ali explodindo. Mas, ainda assim, ela não tem o direito de faltar com respeito com as pessoas. E aí eu entro numa situação legal. Tem gente que fala, tem um tom de voz mais elevado, tem um timbre mais forte, né? E às vezes para tudo ela responde, a outra pessoa entende que ela está gritando. E para a pessoa que está se comunicando daquele jeito, para ela é o jeito normal. Porque na referência de mundo dela é a comunicação adequada. No ambiente onde ela está, a pessoa fala, nossa, que pessoa grossa. E às vezes é só uma questão de mostrar, de falar, olha, fulano, da maneira com que está sendo feita essa comunicação, as pessoas talvez entendem que você está exaltada, que você está nervosa. Você tem a disponibilidade para a gente trabalhar isso? A gente pode flexibilizar isso? Você está fazendo um convite para a pessoa. Você não está falando para ela, você tem que mudar, senão eu vou te mandar embora. Você não está fazendo ameaça. Você está mostrando para ela o que está gerando e o que se espera. E você está estendendo a mão. Né? Porque é muito fácil você pegar uma pessoa, nossa, essa pessoa é muito rude e tal. E falar, qual é a referência de vida dela? Simplesmente eu vou mandar embora? Eu acho que assim, se alguém está sendo mandado embora e ele não esperava por isso, a empresa está muito errada. Porque a pessoa fala, poxa, o que eu fiz de errado? Se a pessoa se faz essa pergunta, o gestor daquela pessoa errou. Sim. Bom, o próximo aqui seria desonestidade e falta de integridade. A falta de colaboração a gente não vai falar? A falta de colaboração. É porque eu pulei ele lá que eu linkei, né? Então, a falta de colaboração, para mim, é o espírito de equipe. Então, ou seja, se você tem pessoas ali que elas não têm condições de trabalhar em equipe, ou seja, ela não tem comportamentos adequados para se trabalhar em equipe, você tem que entender, poxa, como é que eu vou deixar uma pessoa aqui que não sabe lidar com pessoas, não sabe viver em comunidade? Você vai colocar ela dentro de um quartinho fechado, lá trancada? Dificilmente. Então, quando a gente fala de colaboração, é a situação em que uma pessoa está fazendo uma coisa, a outra tá do lado, vai ver que vai dar errado e deixa quieto, vira as costas. Às vezes um simples toque. Fulano, eu não sei se você percebeu, mas se você fizer isso, vai gerar isso, isso e isso. É isso mesmo? Ou seja, você não fincou o dedo na outra pessoa e falou, você está errada. Mas você mostrou para ela que você está enxergando uma coisa que pode dar errado. A pessoa vai falar assim, não, realmente eu não vi. Nossa, obrigado. Isso é colaboração. Você está num processo, uma pessoa às vezes está com uma dificuldade. Tem gente que já não gosta de demonstrar fraqueza. Porque a gente é ensinado a todo momento a demonstrar apenas que você é forte. Que é errado demonstrar fraqueza. Demonstrar que você não tem conhecimento. Demonstrar que você não sabe fazer. A todo momento você é estimulado a não demonstrar isso. Então tem gente que está lá, não sabe fazer, está com dificuldade, mas não pede ajuda. E quem está do lado está vendo que está com a dificuldade e também não oferece uma mão. E tem gente que sim, que é bem soberbo, arrogante, não vai pedir ajuda, não quer que ninguém interrompa e tá tudo certo. Aí você só manda embora mesmo.
Tá. Próximo aqui, desonestidade e a falta de integridade. Esse é um tema que, assim, nenhuma empresa, eu pelo menos não conheço, tá? Nenhuma empresa tem condição de mudar o caráter de um colaborador. Se aquela pessoa furtou, roubou, olha, não tem o que fazer. Você precisa mandar embora. Qual é o exemplo que você deixa para sua empresa mantendo uma pessoa que saqueou a sua empresa, que fez algo que gerou impacto na sua empresa? A gente já passou por situações que o funcionário roubou peça, roubou equipamento, roubou estoque, roubou bateria do caminhão. Entendeu? Então, assim, como é que você vai manter uma pessoa dessa? Então, não tem como. Assim, para mim é inegociável isso. A pessoa contrate caráter, treine habilidades. Então, a falta de caráter a ponto da pessoa furtar, roubar, para mim não faz sentido tratar nem nada. Infelizmente, você não pode ter essa pessoa junto da sua empresa. E quando há também a quebra de confiança, já não faz mais sentido. É um cristal. Se a pessoa mentiu sobre algo, manipulou alguma informação, algum dado da empresa, porque acontece, a gente vê isso às vezes em empresas grandes. Lojas americanas. Exatamente. Se vocês forem ver, foi um conluio, né? Exatamente. Então, a partir do momento que você identificou algum ponto nesse sentido, um furto, uma mentira, se quebra a confiança. E a partir do momento que quebrou a confiança, dificilmente você vai conseguir confiar e a pessoa vai conseguir conquistar a sua confiança novamente, né? Então, para mim também não faz sentido. O que cabe nessas situações, que eu acredito que aí sim pode ser uma maneira, né, enfim, direcionar essa pessoa que talvez fez algo errado, é você realmente mostrar e ensinar para ela, dizer, isso não é legal. Aqui você não vai ficar, mas espero que nas suas próximas oportunidades você repense e não faça da mesma forma. Uma maneira de você tentar ali, né, pelo menos entregar algo mesmo nesse momento que é delicado. Mas de fato tem que haver o desligamento. Tem que haver o desligamento. Não tem como. E, em alguns casos, dá até justa causa. Sim. E aí, às vezes, alguns empresários ficam com receio. Eu vou receber um processo. Claro que você tem que estar muito embasado, né? Empresas que, por exemplo, têm um advogado para poder orientar em como direcionar nessas situações, é excelente. Então, você tem que estar muito embasado e saber se aquilo realmente é algo que vai gerar uma justa causa e que não vai te gerar nenhum problema futuro. Mas, caso de furto, por exemplo, se você tem como comprovar, você guarda essa prova e aí faz essa dispensa por justa causa. Não precisa ter o peso na consciência, né, de eu tô fazendo uma dispensa por justa causa. Infelizmente, foi a escolha da pessoa agir de uma forma errônea, então ela está sendo penalizada pelo comportamento ou pela ação que ela teve. Sim. Vamos lá. O próximo é a procrastinação e falta de comprometimento. Bom, a questão da procrastinação, primeiro, falta de comprometimento, você também tem que entender o que levou a pessoa a talvez não entregar ou a procrastinar em cima de alguma ação, alguma atividade. Porque falta de comprometimento é muito subjetivo. Talvez eu estou julgando a pessoa de que ela não esteja comprometida. Talvez ela passou por algum problema no meio do processo que ela não conseguiu entregar o que ela precisava entregar, né? Agora, se foi identificado que realmente é falta de comprometimento, aí também precisa ser feito um alinhamento de que aquilo não vai ser mais aceito, né? Quando eu falo também em procrastinação, que daí é um outro comportamento, né, que muitas pessoas têm, Sim. A procrastinação está ligada a várias coisas. Tem algumas pessoas que procrastinam porque para elas funciona melhor quando elas estão sob pressão. Misericórdia. Por incrível que pareça, tem pessoas que, eu tenho um prazo que eu preciso entregar algo, eu deixo chegar
próximo. Uns 45 segundo tempo. Porque quando um dia antes, aí eu sei que eu vou fazer, porque eu coloco, né, de fato ali uma pressão sobre mim. Algumas pessoas funcionam dessa forma, né? E talvez aí nesse processo você como gestor pode estar identificando, putz, ele está procrastinando, não vai me entregar. E talvez ela vai entregar, mas porque ela vai fazer no último dia, porque faz sentido para ela fazer dessa forma. Cada um com a sua maneira, né? Agora, um outro ponto, quando a gente fala em procrastinação, que também é importante ser analisado e levado em conta, é a questão da energia da pessoa. Às vezes, a pessoa está procrastinando porque ela está sem energia. Fisicamente, em questão de saúde, talvez ela não esteja 100%. E muitas pessoas nem sabem que elas não estão 100%. Né? Isso prejudica a questão do foco, que naturalmente acaba gerando ali uma procrastinação. Quando eu falo em energia, está relacionado às vitaminas que a gente necessita no corpo. Hoje em dia, com a alimentação que a maioria das pessoas tem, aquela alimentação não supre ali a necessidade que o corpo tem de determinadas vitaminas. Então, por exemplo, a vitamina D, hoje, a maioria das pessoas precisa suplementar. A maioria. E a maioria nem sabe que a vitamina D está baixa. Né? A vitamina B, também a mesma coisa. A maior parte das pessoas também precisa suplementar. E a vitamina B, a vitamina D, tudo isso influencia na nossa energia. Então, se eu não tenho ela equilibrada no meu corpo, isso também pode afetar a minha entrega. E aí eu vou arrastando a coisa porque eu não estou 100%. Tá? Então, quando eu falo de procrastinação e de produtividade também, está ligado com a produtividade também, né? Pode estar muito ligado a isso. Você talvez tenha outras visões. Tem pessoas que gostam de pressão, né? Deixa para a última hora e depois sai fazendo tudo, tá? Mas eu acredito que, assim, tem gente que é padrão de comportamento. Ela tem o hábito de falar assim, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu faço, e aí a pipoca depois estoura, e aí sai aquela loucura e tal, e talvez você não tenha uma entrega, digamos assim, de tanta qualidade. E aí você fala, mas eu fiz. Mas olha, se fazer por fazer para entregar de qualquer jeito, a única pessoa que é prejudicada é você mesmo. Porque nós somos seres mortais. A gente vai passar daqui, vai passar por essa vida, e a única coisa que vai ficar é o que a gente produziu e deixou. Então, se você está entregando algo ruim, a assinatura que você está deixando vai ser algo ruim também. Então, e é uma coisa que eu já falei para empresários e já falei para funcionários. Tudo aquilo que você faz além do que se espera, talvez você não seja remunerado de forma imediata, mas no futuro você será recompensado. Então, fazer além do que as pessoas esperam é uma maneira de você adiar, colocar para frente o futuro para você resgatar isso. E sempre volta. Exemplo disso, vou dar exemplo de mim, porque aí eu posso falar com muita propriedade. Coisas que eu fiz no banco que não eram minhas obrigações, mas que me geraram conexões tão poderosas com algumas pessoas e essas pessoas em algum momento na nossa empresa aqui fizeram a diferença, porque eu tinha a conexão com ela. E eu simplesmente estava na atribuição de bancário, gerente, pessoa jurídica, mas fiz além. Então, isso gera muito valor. Então, a procrastinação, né? Porque senão eu vou viajando, voltando. Tem gente que tem dificuldade de entregar. Sempre quer deixar para a última hora. E tá tudo bem. Só que, o que você está entregando? E penso além. Se você tem uma data para poder entregar e você faz antes, te sobra tempo para você fazer outras coisas. E aquilo não vai te afligir. Por que a gente está vivendo tanta ansiedade? As pessoas estão tendo ansiedade. Tem gente que deixa de viver o presente e vive o futuro. Ela está preocupada com a data de entrega, mas ela não se movimenta para fazer a entrega. Então, ou seja, ansiedade 200 graus. Fica lá.
Fica até meio 13. Então, de fato, pessoas ansiosas, o que eu digo é, cara, você tem uma coisa para resolver, resolva. Disponibilize tempo e faça. E também, quando a gente fala em procrastinação, muitas vezes está ligada à gestão de tempo. Sim. Né? A pessoa, às vezes, ela tem uma demanda grande, ela não sabe gerenciar essa demanda e ela vai, sem perceber, procrastinando as coisas, porque ela está pensando, como você mencionou, né? Eu não estou vivendo o presente, eu não estou agindo em cima daquilo que eu tenho que fazer. Sempre futuro. Eu estou olhando, pensando no futuro, eu preciso entregar, e de fato eu não entrego. E uma outra coisa que é muito importante quando a gente fala em procrastinação é a questão de eu procrastinar decisões. Muitas vezes líderes, às vezes até mesmo os próprios donos das empresas, eles não tomam uma decisão e vai procrastinando até que aquilo vire uma bola de neve. Próprio exemplo na questão de gestão de pessoas. Às vezes eu não dou um feedback no momento que eu tenho que dar o feedback, eu estou procrastinando. Eu deveria dar o feedback, mas porque eu estou com receio ou porque eu não sei como dar esse feedback, eu vou empurrando com a barriga e não tomo nenhuma ação, às vezes, em cima da situação. Vou linkar com o exemplo aqui. Funcionário chegou atrasado. Não tomo nenhuma ação. Não dou nenhum feedback. E aí vai virando uma bola de neve. Né? Então, muitas pessoas têm a questão de procrastinar no momento de ter decisões. E talvez não são as decisões mais gostosas. Exatamente. Mais agradáveis. Exatamente. Bora pro próximo? Bora. Conflitos frequentes com colegas e supervisores. Isso aqui entra um pouco na falta de respeito, mas o conflito é o quê? A pessoa está sempre em embate, ou seja, ela tem ali um atrito com outra pessoa e normalmente ela não tem a capacidade de argumentação ou de diálogo e aí fica aquele ambiente pesado, né? A gente até tem um vídeo nosso, tem um outro episódio, tem um outro episódio aqui que a gente fala sobre conflito. Então, eu vou tentar deixar um card aqui para você assistir, que foi muito legal. A gente falou de muita coisa também. Então, normalmente é um problema de comunicação. As pessoas têm uma dificuldade, talvez, de expressar e a outra parte de compreender. Uhum. Então, eu falo, quero que a pessoa entenda do jeito que eu estou falando, mas a pessoa fala assim, não foi isso que eu entendi. Então, constantemente conflito. Nesse caso, o que eu recomendo é que seja feito um alinhamento sobre a comunicação que a empresa deseja. E a pessoa se adaptar à cultura. Ou seja, se eu tenho uma pessoa ali dentro, ela vai agregar o negócio, mas ela tem que aprender como as coisas funcionam ali dentro. Tem que ter as práticas, né? Como o meio de conduta, como é a conduta que esse colaborador tem que ter dentro da empresa. E a comunicação é uma das coisas. Então, tem empresa que investe muito em ter manuais de conduta. Como é que ela lida numa situação? Tem empresa até, que eu já tive a experiência, de ter um manual de conduta quando ela ganha um presente de um cliente. Uhum. Que é para falar, opa, peraí, para não ter algum privilégio ali, alguma coisa, como é que você deve tratar isso? Então, isso eu acho extremamente relevante e é basicamente um alinhamento. Agora, se é uma pessoa que, de fato, não tá mudando, é resistente, é inflexível, está faltando com respeito, gera muito conflito, gera muito embate, faz sentido ter essa pessoa? Ou você não tem habilidade para lidar com ela, ou ela está totalmente desalinhada com a sua cultura. São as duas coisas que eu enxergo. Uhum. Um outro ponto que eu acho que é interessante aqui em conflitos muitas vezes é o próprio gestor que gera os conflitos. Sim. Então também tem que fazer essa análise, né? Você tem que estar muito atento a isso. Os gestores, eles têm muita responsabilidade quando há um conflito na equipe, né? Ele tem que estar atento a isso. E você, como dono, identificar se talvez não é o próprio gestor que está ocasionando conflitos ali na própria equipe. Sim. Bom, o próximo, uso indevido de recursos da empresa. Aí é aquela situação, né? Você tem um colaborador, você tem ferramentas, você tem equipamento, você tem veículos, você tem recursos que pertencem à empresa. E aí talvez o colaborador está pegando o carro da empresa e está fazendo outra coisa.
Porque existe situação que o funcionário fica com o carro, né? A gente já teve situação, não é agradável o que eu vou falar aqui, mas o funcionário pegou o carro e foi parar numa biqueira de droga. O carro tinha rastreador, eles bloquearam o carro, depois foi lá buscar o carro, mandou a pessoa embora e beleza. Então, ou seja, o uso indevido é uma coisa que você deve treinar as pessoas para o uso correto das coisas. Ou seja, o funcionário chegou e pediu, eu posso levar essa ferramenta na minha casa que eu estou precisando para fazer isso, isso e isso. Se você flexibilizar para ele, todo mundo vai poder fazer. Então você tem que ter um manual daquilo. Aí tem gente que fala assim, não, tudo pode ser, se você quiser usar aqui dentro, tudo bem. Mas lá fora, a gente não permite. Tem empresa que permite. Então, ela tem um manualzinho ali, ou tem, digamos assim, uma cultura, uma prática de falar, não, tudo bem, mas tal dia, amanhã, traga. Enfim, aí é da liberdade da empresa. De empresa para empresa. Cada uma fala, eu aqui não me importo. Funciona dessa forma. Lugar... Você pode usar, desde que siga isso, isso e isso. Então, recomendação que eu faço, tudo muito bem, alinhado. Ou seja, se quebrar, sua responsabilidade. Ou, se você se acidentar, sua responsabilidade. Certo? Então, acho que deixar tudo muito claro fica legal. E como você falou, não pode ter tratativas diferentes. Se algo é para um, tem que ser para todos. Porque senão você gera um conflito na sua empresa por conta e descrédito. Fulano protege ciclano. Exatamente. Então, e a gente já viu isso aí, e não é uma coisa agradável. E para arrumar, é pior ainda. Porque um líder que gera descrédito, ele tem que gastar 3 vezes a energia de um líder para poder retomar a credibilidade. Gerar credibilidade não é tão difícil, mas retomar a credibilidade é algo muito difícil. Então, nessa situação, a isonomia, ou seja, o que é para um é para todos, facilita demais da conta. Sim. E na situação que a gente pega, vamos dar um caso aqui também. Uma pessoa como, por exemplo, essa que tem um comportamento, que está ali usando materiais, recursos de forma indevida, você vai dar uma advertência. Você vai fazer ali as correções verbais. Se aquela pessoa é reincidente, ela não vai mudar, e dependendo do que ela causou e o que você tem de registro, né? Se você tiver amparado, em alguns momentos cabe até justa causa. Bom, esses são alguns dos comportamentos indesejados. Falamos de 10 coisas aqui hoje que são comportamentos indesejados, né? Dentro de uma empresa, e a gente tentou trazer aqui para vocês coisas que vocês podem, como lidar, maneiras de caminhar entre ali, isso e algumas soluções, né? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, toda quinta-feira tem programa aqui para vocês no YouTube. Então, se inscreve, tasca o dedo no sininho, que é para vocês receberem as nossas notificações. É isso aí. E se gostou, também dá um like, né? É bom, ajuda bastante para a gente saber que vocês estão curtindo o que a gente está fazendo aqui. É isso aí. Então é isso. Então, até a próxima quinta. Espero que não esteja tão frio. Nossa, tchau. Tá frio demais. Tchau, Você tá doido.